Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês então a minha coleção de livros do H.P. Lovecraft, que vocês sabem é um dos meus autores favoritos da vida, sabe, daquele quentinho no coração, é um dos meus autores que eu mais gosto na vida. E gente, eu tenho muita coisa dele. Eu sei que os livros dele, em sua maioria, se repetem entre si, porque os contos, a gente tem um determinado X número de contos que ele lançou, então as edições, na maioria das vezes, se repetem os contos entre si. Mas como eu gosto muito do cara, eu sempre estou comprando os livros dele, porque eu sempre quero ter uma edição legal. E aqui tá a minha coleção de obras do H.P. Lovecraft. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui do H.P. Lovecraft e vou falando rapidinho aqui pra vocês verem. Então, eu tenho aqui o Horror in Dunwich. Essa daqui é uma edição da Edra, que eles estavam lançando naquela coleção que eles fizeram do H.P. Lovecraft. E é uma tradução do Guilherme da Silva Braga. E esse é um cara muito bom, ele conhece muito do Lovecraft mesmo. Nessa coletânea aqui, o Horror in Dunwich, nós temos então a história do Necronomicon, o Sabujo, cartas de Clark Ashton Smith, cartas de Robert E. Howard e, claro, o Horror in Dunwich, sem contar com uma introdução muito legal. Muito boa essa edição. Eu tenho aqui também o caso de Charles Dexter Ward, que é do H.P. Lovecraft, lançado pela Edra. É uma edição que também conta com a tradução do Guilherme da Silva Braga. É uma edição muito bonita, eu gosto muito dessa capa aqui. E ele tem então o caso de Charles Dexter Ward, e sem contar com a introdução desses livros dessa edição da Edra sempre é muito boa. A Edra faz umas introduções muito legais. Eu tenho aqui então Histórias de Horror, o Mito de Cthulhu, que foi lançado pela Martin Claret. Essa capa é maravilhosa, eu gosto muito dessa capa, olhem que bonita, gente. É uma edição pocket, então a Martin Claret, vocês sabem que ela faz coisas pocket pequenininha, mas um preço bem acessível. É uma tradução então da Lenita Rimoli Esteves. E aqui nessa edição a gente tem os contos O Chamado de Cthulhu, Horror in Dunwich, Sussurro nas Trevas e O Assombrador das Trevas. Aqui eu tenho alguns livros então deles que saiu pela Iluminuras. Eu tenho A Maldição de Sarnath. Essa daqui tem a tradução do Celso Mauro Paciornik. Não sei se eu falei certo o nome, gente. E os contos presentes nessa edição são então Os Outros Deuses, A Árvore, A Maldição de Sarnath, A Tumba, Polaris, Além da Barreira do Sono, Memória, O Que Vem com a Lua, Nyarlathotep, Ex Oblivione, Os Gatos de Ultar, Hypnos, Naticana, Do Além, muito bom esse conto também, O Festival, A Cidade Sem Nome, A Procura de Iranon, O Rastejante Caos, Nas Muralhas de Enrix e Encerrado com os Faraós. Essas edições elas têm umas capas bem feinhas, mas são edições muito completas. Aqui eu tenho então A Cor que Caiu do Céu, nessa edição também da Iluminuras. Aqui também foi tradução do Celso M. Paciornik. E aqui nós temos O Alquimista, A Fera na Caverna, A Cor que Caiu do Céu, Ele, O Ministro Maligno, Os Ratos na Parede, A Rua, O Horror de Dunwich e A Sombra Fora do Tempo. Aqui eu tenho O Horror em Red Hook, também da Iluminuras, e também traduzido pelo Celso M. Paciornik. Aqui eu tenho os contos A Gravura na Casa, Herbert West Reanimator. Esse conto é muito trash, gente. O Sabujo, Horror em Red Hook, Ar Frio, O Chamado de Cthulhu, O Modelo de Pickman, A Coisa na Soleira da Porta e O Assombro das Trevas. Eu tenho aqui também A Procura de Kadaf, e os contos aqui são A Procura de Kadaf, Celefais, A Chave de Prata, Através dos Portais da Chave de Prata, A Nau Branca e A Estranha Casa Entre as Brumas. Essa edição é interessante porque ela reúne os contos que vêm então daquela seleção de contos que o Lovecraft escreveu do mundo dos sonhos, então é bem legal. E a última edição que eu tenho aqui do Lovecraft pela Iluminuras é essa aqui, Dagon. Essa é muito rara, essa edição aqui. Ela é raríssima de conseguir encontrar. E os contos aqui são O Terror Emboscado, Dagon, Arthur Jermyn,
O Templo, O Pântano Lunar, O Inominável, O Intruso e As Sombras sobre Innsmouth. E agora nós temos aqui então essas edições da editora Francisco Alves que saíram nessa coleção maravilhosa que era a coleção Mestres do Horror e da Fantasia. Essa coleção foi lançada aqui no Brasil lá pela década de 80 e 90 e era uma coleção muito boa, só saía coisa boa nessa coleção. E aqui eu tenho 3 edições que foram as 3 edições que saíram do Lovecraft aqui no Brasil. Saiu então A Tumba e Outras Histórias, que é essa capa bem estranha, nada a ver aqui. E os contos aqui, a tradução aqui ficou pelo Silvio Gonçalves. E os contos presentes nessa edição são então A Tumba, O Festival, Aprisionado com os Faraós, Ele, O Horror em Red Hook, A Estranha Casa Suspensa na Neblina, Entre as Paredes de Eryx, O Clérigo Diabólico, A Fera na Caverna, O Alquimista, Poesia aos Deuses, A Rua, A Transfiguração de Juan Romero, Azathoth, O Descendente, O Livro e A Coisa ao Luar. Muito boa essa coletânea. Tem essa daqui que é uma das minhas favoritas, com essa capa muito bizarra, que é Um Sussurro nas Trevas. É uma das coletâneas que eu mais gosto, foi uma das primeiras coletâneas que eu li do Lovecraft, e aqui tem uma seleção muito boa. A tradução aqui ficou por conta do Donaldson M. Gartchagen, eu não sei falar esse nome, gente. Os contos aqui presentes são A Cor que Caiu do Céu, A Estampa da Casa Maldita, O Chamado de Cthulhu, Vento Frio, Um Sussurro nas Trevas, Um Frágil Ancião e Sombras Perdidas no Tempo. Muito bom. E a última coletânea que eu tenho dele é a minha favorita. Olha, eu tenho muita coletânea boa, mas essa aqui tá no meu coração, que é A Casa das Bruxas. Olhem essa capa, gente, que capa maravilhosa. E nós temos aqui 4 histórias dele. A tradução ficou também pelo Donaldson M. Gartchagen, eu não sei falar esse nome. E as histórias aqui presentes são Nas Montanhas da Loucura, A Casa Abandonada, Sonhos na Casa da Bruxa, que é o que dá título ao livro, e Depoimento de Randolph Carter. Fechando então os livros que saíram para Francisco Alves na coleção Mestres do Horror da Fantasia. Aí depois eu tenho da Edra, Os Melhores Contos de H.P. Lovecraft. Essa capa é muito boa, né, gente? É muito macabra. Eu gostei dessa capa, ficou muito legal. É bem gordinha, porque ela reúne muita coisa do Lovecraft aqui, muita coisa legal dele. Temos aqui Dagon, O Navio Branco, Os Gatos de Ultar, Telefaz, Os Outros Deuses, A Música de Eric Zane, O que a Lua Traz Consigo, Ar Frio, O Chamado de Cthulhu, O Mar... O Modelo de Pickman, A Cor Caiu do Espaço, A Busca Onírica por Kadhaff, O Caso de Charles Dexter Ward, O Horror de Dunwich, Um Sussurro nas Trevas, A Sombra de Innsmouth, Nas Montanhas da Loucura, O Assombro das Trevas e A Sombra Vinda do Tempo. Tem muita coisa aqui, muita coisa boa. Depois eu tenho essa daqui, que também é uma das minhas favoritas, que foi lançada pela editora Clock Tower, que é O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft. Essa edição, ela é muito boa porque além de ter contos dele, tem algumas coisinhas a mais que deixaram a edição mais completa ainda. Bom, nós temos o prefácio dela, que ficou muito boa, temos uma introdução, temos uma pequena biografia do Lovecraft, nós temos então os contos, O Chamado de Cthulhu, O Festival, A História do Necronomicon, A Cidade Sem Nome, O Descendente, Sonhos na Casa da Bruxa, O Horror de Dunwich, A Busca de Iranon, O Forasteiro, O Inominável, A Sombra em Innsmouth, O Sabujo, Um Sussurro nas Trevas, O Depoimento de Randolph Carter, O Habitante das Trevas, A Cor Vinda do Espaço e Nas Montanhas da Loucura. E depois tem um grande apêndice bem completo aqui. Tem notas quanto a escrever ficção fantástica, uma elegia ao Dr. Franklin Chase Clark, O Jardim, A Rosa da Inglaterra, Os Fungos de Yoggoth, cartas do H.P. Lovecraft a Robert E. Howard e Eldritch Society. É muito boa essa edição, ela é bem completa. Nossa, gente, capa dura, toda chique, toda bonita, toda edição de colecionador mesmo. Muito boa essa edição. Depois eu tenho aqui Grandes Contos do H.P. Lovecraft. Essa daqui saiu pela Martin Claret. Olhem essa edição, que chique, que linda que ela tá, enorme, né? Muito grossa. Ela tem então essa fitinha de marca-página, né? O conteúdo dela é muito bom, mas tem uma coisa que eu tenho que destacar aqui. Primeiro eu tenho que falar da edição por dentro, que olha pra vocês verem. A folha de guarda dela é verde e as páginas, não sei se no vídeo vai dar pra poder mostrar, mas as páginas, elas têm um tom meio esverdeado, é muito sinistro, muito macabro.
dá todo um ar pro livro. E aqui a seleção de contos. A Fera na Caverna, O Alquimista, A Tumba, Dagon, Além das Muralhas do Sono, Old Bugs, A Transição de Juan Romero, A Nau Branca, A Rua, A Maldição que Atingiu Sarnath, A Árvore, Os Gatos de Ultar, Do Além, Nyarlathotep, O Pântano da Lua, Os Outros Deuses, A Música de Eric Zen, Hypnos, O que Vem com a Lua, Azathoth, Entre as Paredes de Eric, O Cão de Caça, O Medo à Espreita, O Festival, Debaixo das Pirâmides, O Horror em Red Hook, O Chamado de Cthulhu, A Chave de Prata, A Estranha Casa na Névoa, A Busca Onírica por Kadhafi, O Estranho Caso de Charles Dexter Ward, A Cor que Veio do Espaço, O Descendente, A História do Necronomicon, O Povo Mais Antigo, O Horror em Dunwich, Sussurros na Escuridão, A Sombra sobre Innsmouth, Através dos Portais da Chave de Prata, O Perverso Clérigo, O Livro, A Sombra Vinda do Tempo, O Assombrador das Trevas e O Navio Misterioso. Aí, o meu grande destaque para esse livro aqui é que ele tem aquele livro ensaio que Lovecraft escreveu sobre o terror, que é o horror sobrenatural na literatura. Gente, esse ensaio é sensacional. Eu não tenho nenhuma edição dele separadinha, porque a primeira vez que eu li foi emprestado da biblioteca da minha cidade. Mas aqui eu tenho esse ensaio e ele é magnífico, ele é muito completo. Quem gosta de terror, quem gosta de estudar sobre o terror na literatura, no cinema, esse tipo de coisa, esse é um ensaio fantástico. Claro que aqui ele não se refere ao cinema, porque na época o cinema ainda não era popular como hoje em dia, mas ele fala muito da literatura de horror e é muito bom, ele indica muito autor interessante. Nossa, é um ensaio magnífico. Aqui então vão alguns livros que eu tenho de Lovecraft que são bem legais, que não foram escritos por ele, mas que são muito bons também. Tem aqui A Vida de H.P. Lovecraft, do S.T. Joshi, que foi lançado pela editora Edra, e é uma biografia do Lovecraft, não é uma autobiografia, ele nunca escreveu uma história da vida dele, mas é uma biografia muito legal. Esse S.T. Joshi é um grande especialista do Lovecraft, ele é um cara que entende mesmo, sabe? E é um livro muito completo, conta desde a infância dele até a morte dele, conta os perrengues que ele passou na vida, é um livro muito bom. E aqui eu tenho 3 quadrinhos que são inspirados na obra do Lovecraft, que são muito legais, que são recomendáveis demais. Eu tenho aqui então O Cão de Caça e Outras Histórias, que é uma adaptação e arte do Gul Tanabe, é um mangá, gente, é muito legal, de 3 histórias do Lovecraft. Eu achei genial demais, porque quem conhece quadrinhos de terror japoneses sabe que as histórias do Lovecraft se encaixam perfeitamente, porque são muito bizarras, é muito legal. Tem aqui essa HQ que é estupenda, que se chama Lovecraft. E eu não vou saber falar o nome do pessoal que escreveu ou ilustrou ela. Hans Radionoff, Euric Brechia e Kate Giffen. Qualquer coisa, como eu sempre faço, eu vou deixar o nome de todos os livros aqui embaixo no box de informações com os autores e a editora, sempre deixo lá. E essa aqui é uma HQ que vai contar a história da vida do Lovecraft como se tudo o que ele escreveu fosse real, como se todos os monstros, as histórias de terror tivessem realmente acontecido e ele tivesse se encontrado com essas coisas durante a sua vida. E é uma HQ muito bonita, gente, é muito bonita, é muito perturbadora, muito macabra e incrível. E minha última recomendação, minha última coisa que eu tenho aqui do Lovecraft para indicar para vocês então é O Despertar de Cthulhu em quadrinhos. Essa daqui foi lançada pela editora Draco e reúne aqui então vários artistas brasileiros fazendo histórias que se inspiraram nos mitos de Cthulhu, no horror cósmico do H.P. Lovecraft. É muito boa também, tá linda a edição, ela alterna tudo entre preto, branco e verde, ficou muito bonita, chama muita atenção e as histórias aqui são muito boas, então é uma HQ muito legal. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tem muita coisa aqui, mas eu achei que ficou legal esse vídeo. É o meu autor favorito, é um autor que eu gosto demais, então espero que vocês gostem. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau!